Olá, boa tarde. Em Brasília, 13 horas e 30 minutos e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça debateu em audiência pública a proposta que reduz a jornada de trabalho semanal. A proposta altera a Constituição para reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 36 horas, sem alterar o teto de 8 horas diárias e sem diminuir o salário mensal. De acordo com o texto, a redução de jornada deverá acontecer de forma gradual. No primeiro ano, redução de 44 para 40. Depois disso, redução de 1 hora por ano até o limite de 36 horas semanais. Esse economista aponta que a redução de jornada vai ter um impacto negativo sobre a produtividade, o nível de emprego e a economia como um todo. Somente a mudança obrigatória da jornada de trabalho ela poderia gerar uma perda de produto de 3,3%. A perda da produtividade do trabalhador seria equivalente à redução da sua jornada. Isso implicaria uma redução na contratação, por quê? Porque uma vez que eu reduzo a jornada de trabalho e mantendo os salários, eu estou aumentando o salário por hora trabalhada do trabalhador. Isso vai fazer uma reação, o trabalho vai ficar mais caro e potencialmente algumas empresas vão ajustar os seus quadros. O professor José Pastore, da Faculdade de Economia da USP, vai no mesmo caminho. Ele alerta que cada novo direito tem um custo e garantir a redução de jornada por lei e não por negociação coletiva vai ter um alto custo para o país. Se nós reduzirmos para 36 horas por semana, o PIB terá uma redução imediata de 6,2%. É uma coisa fantástica isso aqui, não é? Um número enorme. E é uma estimativa ainda conservadora, porque se nós levarmos em conta a questão de escalas, de turnos, da necessidade de contratar folguistas, isso pode aumentar ainda mais e vai dar um impacto maior no PIB. Não é o que pensam os representantes dos trabalhadores. O coordenador do Fórum das Centrais Sindicais lembra que essas previsões pessimistas foram colocadas em 1988, quando a jornada de trabalho foi reduzida de 48 para 44 horas semanais. Previsões que, segundo estudos citados por ele, não se confirmaram. Haviam quase certezas de que tudo iria ladeira abaixo, se o país aprovasse aqueles direitos e a redução da jornada de trabalho. A inflação cresceria, o desemprego aumentaria, a informalidade se expandiria, a inflação teria uma pressão grande. A deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, autora de uma proposta que vai na mesma linha da proposta do senador Paulo Paim, defende que a vida e o bem-estar do trabalhador devem estar à frente do debate. Que é possível sim avançar e que traremos inclusive benefícios aos cofres públicos. Quando nós olhamos, por exemplo, para questões previdenciárias, por INSS, os números exorbitantes gastos em questões de adoecimento do trabalho por conta da saúde emocional são bilhões de reais que voltam aos cofres públicos. A sociedade brasileira, a classe trabalhadora brasileira está esgotada, exaurida, cansada, sem perspectiva de vida e de futuro, está vendo o trabalho consumir a sua dignidade, a sua vida, e isto não pode ser desprezado. No mundo inteiro isso ocorre com o aumento da produtividade. E eu vi aqui um exemplo sobre a Ford. Ora, a Ford foi um setor específico da indústria americana que privilegiou a automação, que diminuiu o número de trabalhadores para ter um ganho maior na produtividade. Não sei se é esse o efeito que nós queremos. Diminuir empregos, ou o número de empregos que vão ser oferecidos à sociedade. Crescimento econômico é um fator também que necessariamente impacta, tá, na diminuição da jornada de trabalho. Capacitação, qualificação da mão de obra, melhoria da educação, e nós estamos vendo que o Brasil, infelizmente, quando se compara com outros países do mundo, tem a sua proficiência sofrível. Quando a gente fala em redução de jornada, não tem ninguém que defenda manutenção da jornada atual, que fale
que isso é bom para as pessoas, que isso é bom para os trabalhadores, que isso vai melhorar a conexão social, que vai melhorar o convívio familiar. Ninguém não só fala de uma coisa, vai quebrar, porque a gente está submetido a uma relação de força de determinado setor, que é o setor econômico, e uma necessidade, a coisificação das pessoas, e que as pessoas têm que estar a serviço a qualquer custo, inclusive da própria sobrevivência, da sobrevivência da família, da sobrevivência das relações sociais, tem que estar a serviço da produção de riqueza, que não é para todos, é para ficar acumulada com alguns. E a Comissão de Relações Exteriores debateu hoje o acordo de parceria entre Mercosul e União Europeia. As negociações foram finalizadas no fim do ano passado e agora falta assinatura. Foram mais de 25 anos de negociações para este, que será um dos maiores acordos comerciais já assinados no mundo. O embaixador do Brasil junto à União Europeia participou da audiência direto de Bruxelas. Afirmou que a parte brasileira está pronta e explicou que essa fase final é dividida. A parte econômica e comercial, que é de vigência provisória, e o acordo completo. E eu vou insistir nesse fato porque, no fim, se der tudo certo e o Conselho Europeu aprovar esses dois acordos, agora esperamos em meados de dezembro, nós então podemos proceder à assinatura de ambos os textos no Brasil antes do fim do ano e, posteriormente a essa assinatura, os textos iriam ao Parlamento Europeu. Sendo aprovado pelo Parlamento Europeu, o acordo econômico e comercial ele pode entrar em vigor pouco tempo depois. 15 dos 27 países que compõem a União Europeia precisam aprovar o acordo, representando pelo menos 65% da população total. A embaixadora da União Europeia no Brasil falou das expectativas. Com base na experiência da ratificação de outros acordos comerciais, podemos imaginar que a União Europeia poderia acabar seus procedimentos internos no início do ano 2027. Este acordo, vantajoso para ambas as partes, abrirá oportunidades de crescimento sustentável e reforçará a nossa amizade de longa data e os nossos valores comuns. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás somente da China. A corrente comercial bilateral de 95,5 bilhões de reais representou 15,9% do nosso comércio exterior no ano passado. Em julho, a Dinamarca assumiu a presidência semestral do Conselho da União Europeia e trabalha para a conclusão do acordo. Não acreditamos nos tarifaços ou no protecionismo, não só porque vão contra o multilateralismo, mas também porque não faz sentido econômico. Acreditamos que um acordo entre os dois blocos pode ser um catalisador de crescimento e prosperidade para todas as sociedades que comporão esta nova aliança. O embaixador do Brasil afirmou que a votação do acordo no Parlamento Europeu divide opiniões e explicou o ponto mais delicado. A senhora conhece melhor do que ninguém qual é o tema que constitui o principal obstáculo para a aprovação desse acordo e é a questão da agricultura, uma visão, infelizmente, distorcida, falaciosa do que é o acordo em termos de agricultura, o que foram as concessões para os países do Mercosul e qual será o impacto desse acordo para a agricultura europeia. No fundo, o acordo se transformou num tema de política interna. Será o maior acordo comercial já assinado entre blocos. E
E então eu espero sinceramente que a gente possa continuar trabalhando para essa assinatura, que todos aqui torcemos para que seja no final desse ano ou no começo de dezembro. O tempo corre, urge, né? Nós precisamos ainda de ações lá e aqui. E confira agora a agenda dos trabalhos desta terça-feira. Daqui a pouco, às 2 da tarde, tem reunião prevista da Comissão de Agricultura. Um dos itens da pauta é o projeto que prevê o uso de percentual de recursos dos fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste no Programa Nacional de Crédito Fundiário. No mesmo horário, o plenário do Senado deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia está o projeto que incentiva a realização da investigação do diagnóstico do transtorno do espectro autista em pessoas adultas e idosas. Às 2h30, audiência pública prevista na Comissão de Assuntos Sociais para homenagear o Dia Nacional do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias, comemorado em 4 de outubro. Ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, Tônia Galete disse ontem em seu depoimento que, desde 2019, alertou às autoridades sobre possíveis fraudes em descontos associativos de aposentados e pensionistas. O alerta foi feito a partir de reclamações dos associados. Tônia ainda negou qualquer envolvimento em fraudes. A ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social e assessora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Tônia Andréa Galete, abriu mão da sua fala inicial e foi direto para os questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar. Tônia diz que desde 2019 alertou autoridades sobre possíveis irregularidades em descontos na folha de pagamento de aposentados e explicou o porquê começou a fazer essas denúncias. Em todos os lugares que eu estive, em todas as oportunidades, podia ser qualquer lugar, em reunião com o diretor de benefícios, em reunião com o presidente do INSS, em reunião com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência, onde eu tinha oportunidade, eu dizia, olha, como dizia Tancredo Neves, tem jabuti na árvore. Mas eu queria saber exatamente que jabuti era esse que a senhora estava alertando. Então, tudo começou com os sócios reclamando. Pronto. Não do sindicato, sócios reclamando que estavam sendo abordados por outras entidades. Alguns dizendo, por exemplo, iam lá usar a farmácia, o desconto. Chegava lá, não era mais sócio. Eu falei, como não sou mais sócio? Eu não deixei de ser sócio do Sindinap. Ao ser questionada sobre valores recebidos pela sua família na prestação de serviços advocatícios e na área de tecnologia da informação, Tônia explicou que tem uma vida compatível com seu imposto de renda e negou envolvimento em fraudes. Existe trabalho. O advogado, ele trabalha e recebe. 17 mil processos não são meia dúzia. Eu não cometi fraude, meu pai não cometeu fraude, nenhuma dessas pessoas que o senhor está citando. Porque a gente trabalhou e eu tenho provas robustas. Eu imprimi, Excelência, as 85 mil procurações e trazer para os senhores aqui. Porque vocês estão há meses falando de mim como se eu não trabalhasse. A gente pode falar, isso é uma certa imoralidade, não deveria estar toda a família lá, mas isso não se trata de crime, porque tem trabalho. Quando eu fiz a denúncia no CNPS, em 2023, e já vinha desde 2019 falando isso, para todas as autoridades onde eu tinha oportunidade, eu ia lá e falava. A minha fala seguinte, além do problema, era o seguinte: todas as entidades que são honestas vão ser colocadas no mesmo balaio desses picaretas. E é isso que está acontecendo. E eu volto a dizer aqui, vocês estão aqui me apertando, é que eu sou cascuda, né? Eu dou conta do recado. Mas vocês estão matando o mensageiro. Vocês tiram do cidadão a coragem de denunciar a corrupção. Tônia negou ser amiga pessoal do ex-ministro Carlos Lupe e contestou números apresentados pela Controladoria Geral da União sobre autorização dos associados para descontos. Que de 262 mil contestações, 46 mil associados do Sindinap não reconheceram na auditoria da CGU, não reconheceram a autorização da
assinatura. Vamos para a prática. A prática é que no final o Sindinap, arrecadando quase 600 milhões de reais, tem no mínimo 92% de constatação da CGU em uma auditoria e 77% em outra auditoria que não firmaram, não reconheceram a autorização. Qual é a explicação lógica para isso? Eu vou respirar fundo para não ser mal criada. Com a CGU, né? Respira. Não é verdadeiro. É simples dizer. E também ontem foi ouvido Felipe Macedo Gomes, dirigente da AMAR Brasil Clube de Benefícios. Ele preferiu ficar em silêncio na maior parte do depoimento. Disse apenas que era empresário. Amparado por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, Felipe Macedo Gomes não respondeu às perguntas da CPMI. Segundo o relator, o empresário é procurador de 6 associações. 4 delas teriam recebido cerca de 714 milhões de reais em descontos associativos questionados pelos beneficiários do INSS. O pessoal gosta muito de falar de Ferrari. Aí o seu Felipe Macedo Gomes, que está aqui, chefe de 4 das associações que roubaram dinheiro de milhões de aposentados, arrecadando 714 milhões. Tem lá no quadro de carros dele, e eu acho isso de extremo bom gosto, uma Ferrari e 4 Porsches. Coisa de gente rica. A Polícia Federal apreendeu. O relator perguntou se a doação feita por Felipe à campanha do ex-ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni, seria uma espécie de propina. O senhor colocou porque quis, o senhor colocou porque pagou propina, ou o senhor colocou porque alguém lhe pediu? Vou me manter em silêncio. Os funcionários concursados do INSS abriram as portas da corrupção para receber dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas de mais de 700 milhões. Aqui tem gente vaidosa como ele, que compra uma Ferrari, 3 Porsches, que se amostra nas redes sociais, e tem aqueles que por debaixo do pano estão com a mesma quantidade de dinheiro em offshore, seja lá o que for, e aqui a gente ainda não está enxergando. Então, essas 4 associações que retiraram mais de 700 milhões de reais, usaram a mesma estrutura criminosa, advogado igual, contador igual, funcionários corruptos iguais. E o sistema brasileiro de integridade na Previdência não funcionou. Essas pessoas passaram incólumes até este ano. E quando vem para cá para explicar por que roubaram dinheiro de aposentado e pensionista, consegue um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, e isso eu não consigo suportar. Eu tenho repúdio absoluto de um jovem com 35 anos de idade se juntar com mais 3 e meterem a mão com força no dinheiro do povo brasileiro sofrido. Retirarem quase 700 milhões e passar esse tempo todo impune. Chegar aqui e se manter silente enquanto milhares de brasileiros estão presos nos presídios porque roubaram um celular. Olha, esse Brasil não é justo. E não é justo, o povo brasileiro está vendo isso de forma repetitiva. Ninguém aguenta mais impunidade. Se tem alguém que deveria estar preso e na cadeia, se chama Felipe Macedo Gomes. E o IBAMA autorizou nesta segunda-feira pesquisa exploratória de petróleo na margem equatorial, no litoral norte e de parte do Nordeste. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que o fato é uma conquista e que o país tem condições de explorar riquezas naturais de forma responsável, com segurança e transparência. Hoje é um dia sonhado pelos amapaenses e pelo Brasil,
por que não dizer pelos brasileiros, há mais de uma década. Nós sonhávamos com a possibilidade de pesquisarmos e explorarmos essa riqueza e que, de fato, hoje tivemos a felicidade, num dia histórico, ficará registrado na história do Amapá e do Brasil, a possibilidade de uma luta incansável de vários atores para que este processo se consolidasse no dia de hoje, com a liberação da licença pelo IBAMA, pelo órgão ambiental do Estado brasileiro, para que a Petrobras, uma empresa brasileira, possa pesquisar a riqueza do petróleo na costa do Amapá. É um dia de celebração, é um dia de felicidade, é um dia de felicidade pessoal e, por que não dizer, institucional, de uma luta que nós travamos há muito tempo e que nós acreditávamos que era possível que um dia acontecesse. Pois bem, para a felicidade do Brasil e dos amapaenses, esse dia chegou. Parabéns a todos que lutaram incansavelmente para que esse dia acontecesse. E ele aconteceu. O uso de novas tecnologias na saúde. Quais desafios e que ações são necessárias para o setor? O assunto foi debatido ontem com especialistas na Comissão de Assuntos Sociais. Os sistemas de saúde modernos enfrentam diversos desafios, entre eles, transformar o conhecimento científico em soluções tecnológicas que melhorem a saúde da população e garantam a sustentabilidade do setor. A Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública para debater o assunto no âmbito do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é o conjunto de empresas e instituições que produzem tudo que a saúde precisa para funcionar. Infelizmente, o Brasil a gente depara ainda com uma elevada dependência externa, para acesso a produtos essenciais de saúde. Essa é uma realidade, o que gera uma vulnerabilidade da nossa balança comercial. E acho que o fortalecimento do SEIS é fundamental, é crucial para a gente enfrentar essa questão, pois uma base produtiva e de inovação forte permite a gente enfrentar essa dependência externa no âmbito do nosso complexo econômico industrial da saúde. Representantes de empresas e instituições que constituem o complexo econômico industrial da saúde ressaltaram a importância do uso de novas tecnologias. O entendimento da FINEP é que a intersecção entre as várias instituições, empresas públicas e privadas, instituições do governo federal é que vão dar o impulso para o fortalecimento do complexo econômico industrial da saúde e para a inovação em nosso país. Quando a gente vê que tem a indústria farmacêutica internacional aportando capital no nosso país para fazer pesquisa clínica, para fazer desenvolvimento tecnológico, toda pesquisa clínica traz um desenvolvimento tecnológico, a senhora sabe disso, tá? E, senadores, isso é extremamente importante para o nosso país, abrir estas fronteiras. Nós temos hoje centros de excelência no Brasil inteiro, capacitados a absorver essa pesquisa clínica. E os senadores Wellington Fagundes e José Lacerda participaram nesta segunda-feira de uma diligência externa da Comissão de Meio Ambiente do Senado, em Cuiabá, numa parceria com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Eles debateram com especialistas e com parlamentares da região como o Estado pode contribuir para a COP30, a Conferência do Clima da ONU. A COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em Belém do Pará no mês de novembro, vai receber a Carta de Mato Grosso, com propostas concretas para o debate global. A formulação desse documento foi debatida com especialistas nesta segunda-feira em Cuiabá, numa audiência da Comissão de Meio Ambiente do Senado, em conjunto com a comissão do mesmo tema na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Às vésperas da COP30, que será realizado em Belém, o tema de Mato Grosso é claro: produzir, preservar e prosperar. Mato Grosso, e por isso o nosso Estado vai levar à conferência uma Carta de Mato Grosso, fruto da audiência pública conjunta entre o Senado e a Assembleia Legislativa, com propostas concretas. Primeiro, um novo pacto pelo uso eficiente da terra. Segundo, um mecanismo nacional de financiamento climático para quem preserva. Terceiro, uma estratégia de infraestrutura de baixo carbono, integrando produção, logística e energia limpa. Todos esses projetos ambientais, o maior problema ambiental do mundo é a pobreza. Não existe problema ambiental no mundo que não seja a pobreza. A falta de conhecimento e de assistência técnica.
E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.